Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o ator Kaká Arnaud e tô aqui para contar um pouquinho da trajetória, né, minha dentro do projeto Os Moradores do Edifício 2020, criado pelo nosso diretor, o grande ator Rodolfo Oliveira. Conheci Rodolfo em setembro de 2018 num workshop do Douglas Nakur e de lá para cá a gente estava sempre entrando em contato e por sermos apaixonados aí pela mesma arte, surgiu em 2020, na pandemia, esse projeto maravilhoso dos moradores de você levar a arte sem sair de casa, né? Como nós não podíamos sair de casa com a questão da pandemia, então ele teve essa ideia de criar esse projeto. Então, uma série que a gente gravava em casa, enviava para ele, e assim ele fazia a edição e surgiu Os Moradores do Edifício 2020, com esse intuito de levar alegria, de levar entretenimento, de trazer um pouco de positividade para as pessoas. Muitas pessoas adoeceram, muitas pessoas ficaram em depressão, então talvez a arte era um bálsamo, né? A arte era um antídoto para deixar um pouco mais leve aquele momento tão difícil que nós passamos. E aí eu fui convidado pelo Rodolfo, e ele já tinha iniciado esse projeto, e eu cheguei, acho que no 10º episódio dos moradores do edifício, mas antes teve um episódio, o Falastrão, que quando aí surge o álcool em Gelson, que na verdade tinha sido de um projeto anterior, né, da Cinema Artes com o J. Carlos, e aí eu fiz ele me pediu se eu conseguia fazer uma voz de criança, e aí eu fiz um pequeno episódio curtinho, que ele ia fazer uma montagem lá, justamente também com a questão da pandemia. E aí o personagem acabou ficando guardado. E quando surgiu o convite para os moradores, caiu como uma luva, né? E o Alkin Gelson chegou já falando, né, no episódio Falastrão, falando de todos os moradores, o que cada um fazia, porque é uma criança curiosa, então ele fala de tudo, tudo ele sabe, ele quer saber, ele cria confusão na cabeça dele. Ele tem 10 anos, e ele veio da roça, ele morava com a avó, né, o pai e a mãe, né, na roça, na vila dos esquisitos, e aí ele vai para a cidade para morar com a tia Jacira, que é interpretada por Edilene Esteves. E aí é aquela confusão toda, né? A tia Jacira é psicóloga, aí ela quer ter aquela candura, aquela doçura, aquela serenidade toda, mas de vez em quando ela dá uma surtada. E o Alckmin Gelson vai morar com a tia. Pessoal, aqui quem tá falando é o Alckmin Gelson. Sabe o que eu vim falar pra vocês? Que a minha tia Jacira convidou a minha mãe e a minha mãe aceitou o convite dela para ir conhecer o Edifício 2020. Mãe, o que vocês não sabem é o que a minha mãe falou pra mim depois. Aliás, falou pro meu pai, mas eu escutei. Ela falou pra mim que lá tem um pessoal muito esquisito que mora tudo por lá. E eu achei que esquisito era só o pessoal da Vila dos Esquisitos. E eu acho interessante que no passar do tempo até a voz do Alckmin Gelson foi ficando, né? A gente vai trazendo a personagem, né? Com o passar do tempo a gente vai tendo mais intimidade com a personagem. Então ele falava meio anasalado, e aí de repente a voz foi se adequando mais, né? Com o passar do tempo. Então, assim, esse episódio da chegada, né, o Falastrão, foi muito interessante. E no decorrer da história teve inúmeros episódios com inúmeras confusões aí que ele criou. E, enfim, teve a questão do edifício, que ele colocou a tia para ser concorrente à síndica, e sem a tia nem saber. Eu tô aqui pra pedir pra escolher a tia
tia Jacira. Sabe por que que a tia Jacira merece ser síndica? Porque ela é uma mulher que ela falou pra minha mãe e falou pro meu pai que ela é uma mulher à frente do tempo dela. Sei lá o que isso quer dizer, mas ela falou que é, e que isso é muito importante, e que ela resolve tudo que tiver que resolver. Então, eu peço pra vocês votar na tia Jacira nessa eleição. Jacira dos Santos. E Jacira com Y. Porque ela falou que o nome dela é Jacira, então tem que ser chique, tem que ser com Y, não com I. Então, assim, foi uma coisa louca. E eu cheguei, então, nesse episódio, né, junto com Lenice Gomes, que faz a Dona Lidu. Então, foi, assim, um grato presente, né, que eu recebi do Rodolfo. E esse projeto dos moradores é realmente, assim, incrível. Eu só tenho que agradecer. E aí, com o passar do tempo, eu conversando com o Rodolfo, eu falei, olha, minha avó era uma pessoa que era uma personagem, né? Eu vou tentar retratá-la, vou tentar fazer e quem sabe assim é, possa trazer para o edifício. E aí eu gravei, né? E enviei para o Rodolfo. Ele nem esperou o episódio para ela chegar, ele já colocou no final de um episódio lá, e aí pulou um episódio, depois ela chega de vez, né? E ela já chega xingando, achando, brigando com o síndico, e a chegada dela subindo as escadas para ir para o edifício foi muito. Ela vai reclamando, vai com falta de ar, que ela reclama que ela tem um monte de coisa, tem problemas, enfim, e foi uma confusão, só deixou o coitado do Zé das Tantas, que é interpretado pelo nosso diretor Rodolfo Oliveira, né? Com a cabeça nas nuvens, de tanta preocupação. Meu Deus, quem é essa criatura que chega aqui no edifício? E aí, Dona Yolanda, né, chegou chegando, igual um furacão. Pelo menos aquele gato maracujá seco desse porteiro desse prédio serviu pra alguma coisa. Pelo menos deu uma lata de cerveja. Pra subir essa praga dessa escada, só tomando uma lata de cerveja. Ai, que desagrado. Ai, meu Deus. Ai, me dando aflição. Ai, ai, uf. Tentação. Maldito. Nossa, mas eu vou xingar essa amaldiçoada da Jacira. Por que não comprou um raio de uma casa no lugar baixo? E tem um episódio que eu me recordo que foi muito interessante, que é quando ela tem um embate com a personagem Cassandra, que é do Fernando Castro, e a Bernadette, que é o nosso querido Rodrigo Leite, tem que separar aquela briga, porque a Dona Yolanda pega ela pelo pescoço mesmo, chama ela de pistoleira, porque ela inventou umas previsões lá, falou sobre calcinha, que era da Dona Francis Cleide. A Dona Yolanda tem um carinho pela Dona Francis Cleide, apesar dela reclamar que a Francis Cleide só faz chá, né? E então tem esse embate aí das duas, porque ela defende, falou, imagina respeitar uma senhora de idade falando que a mulher está usando a calcinha pequenininha, que era uma calcinha micra, era da Francis Cleide, que é interpretado pela nossa querida Eliara. Então, foi esse embate aí, chamou de pistoleira, enfim, é um episódio que foi muito bacana de fazer, né? Foi bem. Eu acho que quando a gente se diverte com aquilo que a gente está fazendo e a gente acha graça, é porque o público também vai achar graça, porque o termômetro somos nós mesmos quando a gente ri do que a gente está fazendo. Então, isso é muito interessante. E com o passar do tempo, novos personagens foram surgindo, né? E aí veio a família do Alckmin Gelson. Então surgiu o seu Jovelino, né? E o seu Jovelino fala bem lentamente, devagar, daquele jeito, quase parando, né? Então teve um episódio aí da família do Alckmin Gelson, né? Mais a Jusilene, que é a esposa do seu Jovelino, que é interpretada também
por Edilene Esteves. Então, assim, foi bacana também poder trazer essa personagem, né? Bom, com vocês. Aqui é o seu Jorgelino. Eu sou pai do menino Arquingers. Sou marido da Juscelene. Nós mora cá, na roça. Nós temos uma família feliz. É. E sabe que eu sou meio atrapalhado na hora de fazer as coisas, mas é que eu sou meio devagar mesmo, né? E eu guardo as coisas minhas tudo na miudinha, tudo certinho. Aí eu levo um tempo para poder fazer. Mas nós somos gente boa. Nós mora cá na roça. É, nós na hora de frever de noite, nós freve bem. E eu, mais Juscelene, mas ela faz que eu sou meio atrapalhado para trabalhar. Mas nós faz aquilo que nós pode, né? Agora, Dona Yolanda é igual um furacão. A mulher é arretada demais e eu não aguento isso não, porque eu sou muito devagar. Devagar não é parar, mas é bem devagar mesmo, sabe? E o projeto Os Moradores nos dá a oportunidade de falarmos, né? De não só falar diretamente, às vezes, com o público, porque nós nos dirigimos, nós mesmos posicionamos a câmera e a gente mesmo cria, né? A ideia vem do Rodolfo e a gente transforma aquilo na criação. Então, uma forma de falar com o público assim, semanalmente, né? As pessoas ficam esperando aí os moradores. Depois, com o passar do tempo, né? Já na terceira temporada, vem aí a Tiffany Tyler, que é ela não é brasileira e ela fala, né, ela tem uma magia em volta dela, porque ela é uma esotérica, e então ela diz que ela é uma mulher séria, com mais de 25 anos de trabalho esotérico, então ela tem essa intuição, então ela chegou ali no momento que o edifício estava passando por uma dificuldade muito grande, porque os moradores tiveram que sair do edifício porque não pagaram, estava sem luz, sem água, uma confusão toda, teve que ir para o juiz, e aí teve aquela coisa toda do juiz ter que ouvir todos os moradores, e o pessoal não sabia o que fazer e como seria, né, o desenrolar de toda essa história. Então a Tiffany Tyler chega e vai também diante do juiz para dizer que em algum momento ela esteve lá no edifício, né, que foi acionada pela Jacira para poder fazer uma limpeza espiritual, porque tinha alguma energia que estava atrapalhando, né, o caminhar do edifício. Ah, é para falar sobre edifício 2020. Estive uma vez em edifício, uma mulher chamada Jacira del Santos contactou dizendo que precisava de uma limpeza energética em edifício e estive lá. Mas ao adentrar aquele edifício, deparei-me com a figura pitoresca que fica em portaria com olhos gigantes e amedrontados. E dali subi pelas escadas, porque em cada degrau já vou sentindo a energia vibracional através de minha pedra rubi. E cada degrau que subia, sentir a energia vibrando, vibrando, muito pesada. Subindo e entrando em corredores, sentia e ouvia urros, gritos de moradores, mulher cantando, a outra xingando, criança falando. Era uma confusão e meus ouvidos não conseguia, era muito ruídos sonoros, muito pesadas. E assim foi feito, e assim ela fez e acabou ficando. Ela ainda não é moradora do edifício, mas as pessoas entram em contato com ela para que ela fale alguma coisa, para que ela cite algo, né, que possa resolver e deixar o edifício mais leve. Mas na verdade é o comportamento dos moradores, porque ali cada um tem o seu jeito, tem a sua
particularidade. E isso ela não vai conseguir mudar, ela deixa bem claro. Fala, se os moradores não mudarem internamente, não adianta ela fazer nenhum tipo de vibração, que isso não vai fluir. Mas enfim, eu quero agradecer, né, a oportunidade de fazer parte dos moradores, agradecer a todos os telespectadores que nos prestigiam. Você que não conhece ainda a Cia Viva de Arte, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, com certeza muita coisa bacana você vai curtir. E tem todas as temporadas aí, né? Nós já estamos indo para a 4ª temporada, tem 3 temporadas gravadas, então tá tudo lá para você conferir. E uma oportunidade também, os moradores, é um desafio para nós, porque você consegue trazer, quando que a gente imaginar que pudesse criar 3, 4, 5 personagens, né? E os moradores nos dá essa oportunidade. E saber que ele foi criado num momento tão difícil para levar entretenimento, levar alegria para as pessoas. Então isso assim não tem preço. Então a minha gratidão ao Rodolfo Oliveira, minha gratidão a cada ator, né, que se doa para fazer com que esse projeto continue, né, fazer com que os moradores tenham vida longa, e que o intuito é sempre levar o entretenimento, e saber que ele nasceu num momento tão difícil e que mostrou o quanto a arte é necessária no nosso Brasil, que às vezes é tão questionada, tão desprestigiada, e a gente pôde entender o quanto ela é importante e o quanto se faz necessária. Então viva a nossa arte, viva a cultura e viva sempre, porque é através da arte que a gente pode levar o entretenimento até você que está aí do outro lado. Gratidão.